Fala pessoal, professor André Alves aqui mais uma vez. Vamos trazer mais um assunto de química, descomplicando mais um pouco a química aí na sua vida, nos seus estudos. Então hoje nós vamos falar sobre a matéria é um pouco complicada, o pessoal tem muita dificuldade nesse assunto, mas espero que vocês tenham uma atenção nesse conteúdo que vocês vão entender bem aqui. Vamos falar hoje de termoquímica. Antes de iniciar os nossos slides, vamos direto para o assunto. Então, sem muita conversa, mas antes de iniciar, você que não segue o canal, aproveita para seguir o canal, aproveita para dar uma curtidazinha aí no vídeo, para incentivar o YouTube para que ele possa alcançar mais alunos. E assim eu agradeço. Antes de iniciar o nosso slide do assunto, peço que a produção roda a vinheta. Voltando aqui para o nosso primeiro slide, mostrando aqui a nossa aula de hoje. Vamos falar de termoquímica, vamos falar de termodinâmica, como acontece alguns cálculos de reações, como ele é calculado, e vamos seguir até a lei de Hess lá no final, onde eu vou trazer também sempre algumas questões para que a gente consiga reforçar e entender como pode cair essas questões para vocês depois que a gente vê a parte teórica. Vamos iniciar então aqui falando de termodinâmica. Primeiro vou revisar essas duas leis necessárias para que a gente venha entender a nossa matéria hoje. Então, a primeira lei da termodinâmica, ela vai dizer o seguinte: é o princípio da conservação de energia, ou seja, ela não pode ser criada e não pode ser destruída, apenas transformada. Então, toda energia em um sistema, ela não pode ser criada e nem destruída. Toda essa energia que acontece nesse meio, ele precisa ser transformado em alguma coisa. Então, é isso que a gente precisa entender dessa primeira lei. Na segunda lei, trata-se da transferência de calor do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, o que acontece? Se a gente encosta algo quente com algo frio, sempre o que tem maior temperatura é quem vai levar energia ou calor para o corpo de menor temperatura, certo? Então, alguns conceitos aqui importantes também. Nós podemos ver aqui, por essa imagem na lateral aqui, o nome até ficou um pouco cortado aqui, mas dá para a gente entender. Então, no conceitos, aqui sistema, o que seria o sistema? Que a gente vai estudar agora. Sistema é o conjunto que a gente vai ser estudado, que seria tudo que tem aqui dentro. Então, vamos dizer que o conjunto de moléculas que vai ter aqui dentro em reação. Então, esse seria o nosso sistema. Ele vai estar aqui é, com essa borda aqui, mostrando que toda essa parte é a parte do sistema, a parte de dentro. A parte de fora, todo o seu redor aqui, vai ser a vizinhança, certo? E o que acontece? O sistema ele pode trocar energia com a vizinhança, como a vizinhança pode trocar com o sistema. Aqui então a seta vai indicar. Então esse sistema, quando ele faz uma reação aqui dentro, ele pode o quê? Jogar energia para a vizinhança. Como essa vizinhança pode enviar para o sistema alguma energia. Então, o sistema está precisando de energia e a vizinhança vai lá e faz essa função. Outra coisa que a gente precisa entender é o trabalho. O que é o trabalho na física? O trabalho é quando a gente aplica força em algo e movimenta e desloca aquela coisa. Então, a gente está aplicando um trabalho aquilo ali. E aí, esse trabalho, ele vai gerar uma energia, que ela pode ser armazenada pelo meio em forma de calor, certo? Então, vamos dar um exemplo aqui na química. Vamos dizer que nós temos um recipiente e aí nós vamos ter um pistão aqui nessa parte de cima. Esse pistão eu consigo movimentar ele fazendo o quê? É como se fosse uma seringa. Lembra que a seringa a gente consegue pressionar e fazer esse pistão aqui descer. Então, quando eu consigo fazer isso aqui, esse movimento, esse pistão agora veio aqui para baixo. E o que foi que eu fiz? Eu gerei um trabalho aqui e ele
gerou aqui um menor volume. Agora o volume ficou desse tamanho, certo? Então os gases ali eles vão ficar com menos espaço para percorrer aqui dentro. E aí, gerando esse trabalho aqui, eu vou gerar uma energia para esse meio. Então o que aconteceu? Essa parte de fora jogou uma energia para o meio, vamos dizer, um meio reacional aqui, certo? Então, isso provavelmente vai gerar um calor aqui dentro. Então vamos lá. No próximo slide, a gente vai ver aqui que a energia interna do sistema, ele vai dizer, vai ser representado pela letra U. Essa energia interna do sistema seria o quê? Seria o somatório das energias que está presente dentro desse sistema. Então, tudo aqui que tem nesse sistema aqui as moléculas, a agitação das moléculas que estão se movimentando, as ligações que elas fazem, tudo isso precisa de uma energia para acontecer. O núcleo atômico de uma molécula, tudo isso tem uma energia lá presente. Então, toda essa energia que tem aqui dentro desse sistema vai ser essa energia interna que nós vamos representar por U. Mas nós vamos medir isso de que forma? Nós vamos medir isso através do ΔU, onde ΔU é o quê? É o final menos o inicial, certo? Que seria a energia final menos a energia inicial. Essa é a forma que a gente consegue fazer medindo aqui nesse meio. Eu estou aqui na frente de vocês nesse resuminho que eu fiz aqui embaixo. Deixa eu só sair aqui rapidinho da frente. Subindo aqui, sumindo e tudo de volta. Vamos lá. Então aqui nós vamos ter o ΔU igual a Q, que seria o calor, mais W, que é o trabalho, certo? Então, esse ΔU nós vamos encontrar com a soma dessas duas variáveis que nós vamos ter, o calor mais o trabalho. E aí, nós vamos identificar se, quando há essa variação de energia, se ela vai jogar essa energia para fora do sistema ou se ela vai absorver da vizinhança essa energia. O que acontece é que, quando essa energia é jogada para fora do sistema, nós chamamos ela de exotérmica. Quando ela é para dentro do sistema, a vizinhança que manda para o sistema, nós vamos chamar de endotérmica. E aí a gente vai conseguir perceber dessa forma. Então, quando ela é endotérmica, esse ΔU ele vai assumir valores positivos. Então, esse ΔU ele vai ser maior do que zero, porque ele vai ser positivo, ΔU maior do que zero. Vou colocar aqui para ficar mais organizado. E aqui o ΔU ele vai ser menor do que zero. Valores negativos, nós vamos ter isotérmico, mostrando que valores negativos, o sistema forneceu energia para a vizinhança. Foi isso que a gente viu aqui em cima. O sistema ele fornece energia para a vizinhança, certo? E aí nós vamos entrar agora na questão mais voltada para a química, que é o importante para a gente, que é a parte da entalpia. Então, aqui nós vamos falar agora de entalpia. A entalpia é a energia formada através das reações químicas. Essas reações irão liberar ou absorver calor. Que é isso que a gente viu. Então, as reações químicas vão acontecer no sistema e elas vão absorver energia ou liberar energia. Essa energia na forma de calor. Então, a entalpia, cada reação vai ter o seu valor de entalpia. Mas o que a gente vai precisar entender é essa variação de entalpia que existe ali na reação, que é a formação dos produtos, a entalpia dos produtos, menos a entalpia dos reagentes, que é essa fórmula aqui que a gente está vendo, certo? Então,
Aqui eu estou trazendo para vocês um gráfico que é muito importante, que sempre cai. O Enem gosta muito de cobrar gráficos. Então é importante que vocês possam ler, aprendam a fazer a leitura de gráficos para que você consiga se sair bem nessas questões que eles colocam muito para decifrar o que o gráfico quer dizer. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Sempre que você for olhar um gráfico, a primeira coisa que você tem que ver são as variáveis. Então, no eixo Y, eu tenho a entalpia, no eixo X, eu tenho o caminho da reação. É, Então, o que a gente vai ver aqui é o seguinte: aqui, A, esse aqui é como se fosse uma reação A formando B, certo? Então, aqui nós temos reagentes, seus reagentes, e aqui os produtos. E aí, o que nós vamos ver aqui é o seguinte: ΔH, ele é HP, que é dos produtos, menos o H dos reagentes, certo? Então, H dos reagentes aqui, H de P aqui. O H dos reagentes aqui é quando os reagentes estão no meio reacional e eles começam a reagir. Depois que eles começam a reagir, chega um ponto em que formou, começou a formação dos produtos. E aí inicia essa formação dos produtos aqui. Então, o que é o ΔH? A variação de entalpia é a variação de energia que acontece nesse momento aqui em que os reagentes começam a formar os produtos. Quando nós temos uma reação exotérmica, é porque esse ΔH ele vai dar um valor menor do que zero. Quando a gente aplicar aqui nessa conta, o ΔH ele vai ser menor do que zero, certo? Então nós vamos ter aqui, ó, um resuminho aqui, exotérmica, porque ele está liberando energia. Quem libera energia, a gente viu lá na outra imagem, deixa eu voltar aqui, quem libera energia está jogando do sistema para vizinhança, certo? Vamos voltar lá para o nosso slide atual. Aqui então, nós vamos, deixa eu colocar de volta aqui. Agora, nós vamos verificar a reação endotérmica. O que acontece na reação endotérmica? Nesse caso desses dois gráficos aqui, nós poderíamos dizer que seria a reação inversa desse, desse aqui, desse gráfico do lado. Deixa eu trazer a cor aqui. Então, aqui seria, esse segundo gráfico, B formando A. Seria a volta. Então, nós temos produto no meio, ele está aqui e eles voltam a se formar nos reagentes iniciais, certo? Isso eu estou relacionando a esse gráfico anterior. E aí, mais uma vez, essa variação de energia aqui é o que vai dizer se ela é reação endotérmica. ΔH é esse resultado aqui, dando maior que zero, um valor positivo, nós vamos ter que a reação ela é endotérmica. Ela vai estar absorvendo energia e aí, voltando aqui para visualizar, a vizinhança está jogando aqui energia para o sistema, certo? E aí nós vamos sentir aquela sensação de algo mais frio aqui no recipiente. Nós vamos aqui agora para uma questão para que a gente consiga entender como pode cair uma questão para vocês. Vamos lá. Então, veja aqui essa reação. Observe o gráfico e responda. Eu já trouxe também o gráfico, que a gente já vai provar isso que vocês aprenderam. Primeiro aqui, H, eixo Y, é o valor da entalpia, né? Que nós temos aqui nesse eixo. Então tá aqui, valor zero desses aqui. Então, primeiro, está começando por aqui, então esses são os reagentes. Reagentes. E aqui, produto. Então, o que é o ΔH? O ΔH é essa variação aqui. Essa variação.
Letra A, eixo X, caminho da reação. Mesma coisa do outro, certo? Então, sempre a se atentar. Olhe os eixos, o que é que ele está pedindo, porque as questões podem pedir e você pode acabar embaralhando por não ter visto o que é que está dizendo aqui em cada eixo. Geralmente isso vai acontecer mais em questões marca-X, que eles vão tentar dizer que está sendo uma coisa aqui, mas é outra, porque a questão aqui você não olhou o que cada eixo está fornecendo de informação. Então, nós temos que, no início, o H. Esse é o H o quê? HR, esse é o HR, e esse é o HP, os produtos, né? Tá aqui a reta dele, aqui são os produtos. Então, escreva a reação representada graficamente com seu valor de variação de entalpia. Ele quer que escreva a reação representada graficamente. Qual é a reação? Se eu tenho os reagentes aqui, eu tenho H2 gasoso mais meio O2 gasoso, formando o H2 gasoso. Essa é a nossa reação. E aí, por quê? Reagentes formando produto. Reagentes formando o produto. Facinho, né? Mas aí agora ele quer o seu valor de variação de entalpia. Quem é a variação de entalpia? ΔH é igual a H dos produtos menos o H dos reagentes. ΔH é igual a produto menos 241 menos, é bom sempre botar em parênteses, porque se esse valor fosse negativo, né? Aqui em cima nós precisaria fazer menos com menos. Menos zero. ΔH é igual a menos 241 e lá em cima está kJ por mol. Então nós temos que a sua variação de entalpia, o ΔH, é igual a menos 241 kJ por mol. Perfeito? Deu para entender? Agora, na letra B, ele vai pedir o quê? Escreva a reação inversa também com seu valor de ΔH. Que é a reação inversa? Seria aquilo que a gente viu no gráfico. Agora seria o inverso. Seria começando os produtos aqui, sobe e depois vem os reagentes. O que é que acontece quando a gente faz isso aí? A reação ela vai ser invertida normalmente aqui. Então, primeiro, o reagente passa a ser H2, formando o produto que é H2G mais um meio de O2 gasoso. Certo? Agora, vamos calcular o ΔH. Quando a gente faz a inversão dessa reação, agora, quem são os reagentes? O H2O. Certo? Então, nós vamos fazer o quê? O HP vai ser zero, que inverteu, né? O HP vai ser zero, menos o dos reagentes, que agora é H2, que é menos 241. Então, nós vamos ter aqui agora positivo kJ por mol. Então, quando é a reação inversa, acontece que o seu ΔH vai mudar apenas o sinal aqui. A energia será a mesma, porém, apenas o sinal vai ser invertido também. E aí ele pergunta uma coisa na letra C aqui, ó. Se a água formada na reação fosse líquida e não gasosa, o valor de ΔH seria maior ou menor? E aí eu trago para vocês uma dica aqui. Sempre que falar ΔH e as suas fases, líquida, gasosa e sólida, nós vamos ter isso aqui como padrão. O ΔH do sólido, isso aí pode anotar aí, vai ser bom para vocês. É maior do que o ΔH do líquido
e vai ser maior que o ΔH do gasoso, sua forma gasosa. Então, se eu tiver a água nesses três formatos, o ΔH do sólido sempre vai ser maior do que o do líquido, e o do líquido vai ser maior do que o do gasoso, certo? Então, se a água fosse formada na reação fosse líquida e não gasosa, o valor de ΔH seria maior, porque o do líquido é maior do que o do gasoso. Deu para entender essa questão? Ficou um pouco confuso. Nada, né? Deu para entender tranquilo, uma questão fácil. Depois eu vou trazer questões também mais aprofundadas, que venham exigir mais um pouco das informações sobre essas questões do ΔH, da variação de entalpia. Por fim, nós vamos falar sobre a lei de Hess. A lei de Hess é o quê? A variação de entalpia em uma reação química depende apenas dos estados inicial e final da reação, independente do número de reações que tem no caminho dessa reação. Eu deixei uma tradução aqui para ficar de forma mais rápida. Se uma reação ela faz mais de uma reação para chegar ao seu final, nós vamos ver exemplo ali embaixo, não vai importar para a variação de entalpia. Por quê? Você pegando as suas variações de entalpia, a gente vai conseguir encontrar o resultado final, que é o que a gente quer. Como a gente vai fazer isso? E aí a gente vai para a prática aqui. Eu já trouxe logo um exemplo, que é, veja só, aqui nós temos a água líquida formando H2 gasoso mais meio de O2. E depois, novamente, H2 gasoso, a segunda reação dela. Para a primeira reação, nós temos um valor de ΔH, certo? Está aqui especificado. Isso já é padrão, que a questão vai dar, então vai ficar tranquilo para vocês entenderem. A primeira reação, ele tem esse ΔH. Na segunda reação, até que ele se transforme em gás, do líquido para gás, é isso que ele está falando aqui, o H2 gasoso que foi gerado aqui em cima, mais o meio de oxigênio gerado aqui em cima, ele gera o H2O agora gasoso, e aí ele tem o seu ΔH aqui de menos 242 kJ. Então, a lei de Hess vai dizer o quê? Que isso aqui, ó, o ΔH é igual à soma de todos os ΔHs de cada reação, de cada etapa de reação que acontece. Então, nesse caso, nós teríamos aqui o ΔH da água líquida para água gasosa seria o ΔH1 mais o ΔH2, que é o quê? ΔH é igual a o ΔH1 positivo 286 mais, e aí a gente vai colocar aqui 242, né? Negativo, menos com mais vai dar menos, ΔH 286 menos 242, o ΔH igual a 44 kJ. Então seria dessa forma. Então é isso que a lei de Hess quer saber. E depende de quantidade de etapa que tem, porque nós temos o valor de ΔH da primeira reação, o valor de ΔH da segunda reação, e aí nós conseguimos encontrar o valor do ΔH global, que seria a reação global aqui. Como a gente encontra essa reação global? Veja aqui, ó. H2O líquido formando H2 gasoso mais meio de oxigênio. Aqui, esse meio e o H2 aqui de oxigênio, eles estão como produtos. Só que na segunda reação eles estão como reagente, certo? Então a gente pode cortar isso, né? Questão de matemática. Aqui está em reagente, aqui tem produto, eu corto. Aqui tem reagente, aqui tem produto, eu corto. Então ele vai formar o quê? H2O líquido formando H2O gasoso, que é isso que está aqui embaixo, que é a reação global, certo? E a reação global, a gente vai fazer aqui essa somatória de todos os ΔH aqui, ΔH1, ΔH2, e quantos tivesse mais, a gente iria fazer. O que acontece que a gente precisa
identificar e ter cuidado nas questões. Quando você faz, se esse H2 e menos oxigênio aqui estivesse como reagente aqui também, a gente precisaria inverter para que ele ficasse como produto e pudesse cortar com esse reagente. E aí, quando a gente faz essa troca, a gente troca o sinal aqui do ΔH. Beleza? Vamos aqui que eu trouxe uma questão um pouquinho mais complicada, mas que a gente vai conseguir entender melhor isso que eu estou falando para vocês. Ficou um pouco bagunçado aqui, mas esse ΔH é dessa reação, esse é dessa, dá para ver, e esse é dessa. Então, tá tranquilo, dá para entender. Então, calcule a variação de entalpia da seguinte reação. Aplicando a lei de Hess, considere as seguintes reações termoquímicas. Então, ele pede para você considerar essa reação aqui. C2H4 gasoso mais hidrogênio gasoso mais C2H6 gasoso. Então, essa é a reação global em que a gente precisa aplicar para que a gente consiga encontrar o ΔH dessa reação que ele quer, que é a global. E aí ele dá aqui as seguintes reações termoquímicas. Então, essas reações eu preciso chegar nessa aqui. De que forma? Eu tenho aqui ó, C2H4 gasoso, um mol dele, como reagente. Aqui eu tenho esse C2H4 gasoso também como reagente. O H2 aqui, eu tenho ele como reagente, um mol dele aqui. Aqui eu tenho um mol dele também como reagente. Então a gente não precisa inverter essas duas aqui e mantém esses valores do jeito que estão. Já nessa terceira, veja aqui eu tenho C2H6 como produto, aqui eu tenho C2H6 como reagente. O que vai acontecer? Eu preciso jogar esse reagente para virar produto. Tudo que é produto, que é reagente eu lanço para produto, tudo que é produto vem para reagente. E aí eu inverto esse sinal aqui. E ele vai ficar positivo. Certo? Seria a reação inversa dessa reação que a gente está vendo. E aí, depois a gente vai fazer aqueles cortes e vai o quê? Encontrar essa reação global e, por fim, fazer o cálculo lá que a gente precisa para encontrar o ΔH da reação global, que é o que ele pede na questão. Primeiro passo, reescreve isso tudo. Vou trazer aqui para o lado porque nós vamos precisar de espaço. C2H4 mais 3O2 formando 2CO2 gasoso mais o 2H2O líquido. Esse valor de entalpia a gente já tem. O valor, eu vou deixar aqui só para a gente fazer primeiro as questões de reacionar. H2 gasoso mais no meio de O2 gasoso, formando o H2O líquido. Depois nós vamos ter agora essa terceira reação que a gente precisa fazer o quê? 2CO2 inverter, né? Estou invertendo aqui. Os produtos vão virar reagentes. Mais 3H2O líquido, formando C2H6 gasoso mais 7,5 de O2 gasoso. O que é que a gente vai fazer aqui primeiro? Lembra de inverter esse sinal, certo? Então, o ΔH desse aqui vai ser ΔH vai ser igual, sumir aqui porque pode ser que atrapalhe, mais 1560,7. Veja só, aqui nós vamos ter o que agora? Eu tenho C2H4 desse lado, que é o que eu quero. Eu tenho 3O2 desse lado. 3O2 desse lado mais meio vai dar 3,5, né? E 7 dividido por 2 aqui
também é 3,5. Então, vou cortar os 3,5 daqui do oxigênio. O H2, eu tenho H2 aqui como reagente, não, C6, que é o que eu quero. Eu tenho H2 aqui e H2O aqui e tenho 2H2O aqui. Então, eu tenho 3H2O e 3H2O do lado de cá. E aí eu tenho 2CO2 aqui do lado de reagente e 2CO2 do lado dos produtos. O que sobrou aqui para mim? C2 aqui em cima, H4 gasoso mais H2 gasoso, formando o que eu quero, que é C2H6. Então, nós chegamos na estrutura global aqui, que é essa que ele deu na questão. Agora, nós vamos fazer o quê? Esse valor mais esse valor, mais esse valor agora invertido. O que é que vai dar aqui? O ΔH é igual a ΔH1 mais ΔH2 mais ΔH3. E o ΔH aqui vai ser, eu vou fazer bem destrinchado aqui para vocês entenderem. Mais menos 285 mais, lembra que a gente inverteu isso aqui. Então, esse valor agora ele é positivo. Ele é o mais 1560,7. Então, esses dois vão se somar, né? Porque tem sinais iguais, menos com menos. E o ΔH vai dar aqui menos 136,3. Vocês podem fazer aí e vai encontrar esse valor aqui. Então, é isso que a lei de Hess diz. Não vai importar a quantidade de reação que tem para que chegue no resultado de uma reação global. Por quê? O que importa é a gente ter os ΔH inicial e final, e a gente tendo todos esses ΔHs aí das reações, nós vamos conseguir chegar e encontrar o da reação global, que é o que a gente precisa. Essa é a questão que eu deixo agora. Em breve, vamos trazer um vídeo continuando, trazendo assuntos voltados ainda à termoquímica, rapidez de reações, o que influencia em reações, e aí nós vamos falar sobre isso. E eu trago para vocês aí em breve esse próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você tiver uma sugestão, se você tiver um elogio, comenta nesse nosso canal. Aproveita para curtir. E você que não seguiu, se inscreve no canal, porque vamos lançar sempre mais vídeos. Vamos lançar também sempre bateria de questões para que vocês possam estar fazendo e a gente fazer juntos online, ao vivo, uma aula ao vivo com todos vocês, para que a gente possa desfrutar e aprender mais sempre. Então, sempre que vocês tiverem uma dúvida, pode deixar também nos comentários, que aí a gente pode fazer uma aula específica do que vocês pedirem. Então, vou ficando por aqui e até a próxima aula, onde nós vamos nos encontrar aqui de novo no YouTube. Aguardo vocês e até mais.